Prezados irmãos, sejam bem-vindos. Bem-vindos a este encontro virtual. Bem-vindos a este encontro em que nós, aqui na Casa do Caminho, em Juiz de Fora, Minas Gerais, nos reunimos com todos vocês em diferentes lugares do Brasil e do mundo, sob a guarda dos amigos espirituais, os trabalhadores de Jesus no planeta Terra. Nos reunimos para agradecer, nos reunimos para saudar a vida à luz da eternidade da alma, saudar a vida compreendendo as leis de Deus, saudar a vida agradecendo a Jesus por tudo o que Ele nos trouxe das leis de Deus para o planeta Terra. Nos reunimos para o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Este conhecimento que é para todos nós, cada um de nós, em diferentes lugares, sob a égide, a força de diferentes culturas. Cada um de nós que estamos em trajetórias religiosas diferentes, mas para todos nós que estamos em busca da compreensão das leis de Deus, da compreensão da vida. Sejam bem-vindos. Ao longo destes 2 anos de pandemia, nós temos nos reunidos através das redes sociais. Continuamos a realizar essas transmissões que habitualmente vão ao ar às quartas-feiras. Hoje, com problemas técnicos, vamos gravar esta reunião e depois você estará assistindo em qualquer dia, a qualquer hora. Na próxima quinta-feira, nós vamos exibir um vídeo especial. Dia 12 de maio, às 20 horas, nós vamos publicar um vídeo em homenagem ao aniversário da Comunidade Espírita, a Casa do Caminho. Agora que já estamos reunidos presencialmente aqui em Juiz de Fora, na última sexta-feira, esse vídeo foi exibido em comemoração ao nosso aniversário. E você que está em diferentes lugares do mundo também vão poder acompanhá-lo e saudar o aniversário desta casa. Porque todas as vezes que nós elevamos o nosso pensamento, elevamos as nossas emoções, para agradecer, nós estamos em prece. Agradecer é reconhecer o bem recebido. Agradecer é reverenciar aquilo que temos recebido dos céus em favor da nossa melhoria e do nosso progresso. Agradecer é um momento reflexivo em que nós buscamos nossas melhores emoções, nossas melhores vibrações, nossos melhores pensamentos e em prece conversamos com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre, nosso médico, nosso amigo, para dizer obrigada, Senhor. E nós, neste mês de maio, estamos agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior por esta comunidade, a comunidade espírita, a Casa do Caminho. Nos reunimos mais uma vez em prece e vamos ouvir a mensagem da nossa irmã Eliara, que vai compartilhar conosco um pouco do seu conhecimento acerca da doutrina dos Espíritos. Fiquemos em prece, queridos irmãos, enquanto ouvimos a mensagem. Fiquemos em prece. Que assim seja. Prezados irmãos, com grande alegria no coração e gratidão, iniciamos o estudo desta noite, numa semana de festa, num mês de festa, na nossa comunidade espírita, a Casa do Caminho. Alegria de nível espiritual, muito diferente daquela alegria que conhecemos no mundo, que passa logo.
porque é uma alegria que vem e toma conta da nossa alma, do nosso coração, das nossas emoções, de gratidão pela oportunidade de conhecer a vida pela ótica espírita, pela oportunidade de conhecer a Casa do Caminho. Prezados irmãos, na noite de hoje, no nosso estudo, relendo este livro grandioso de Dona Isabel, Edificando Almas, nós nos pautamos em muitas das suas orientações. Nesta obra grandiosa, no prefácio escrito pelo nosso amigo, grande amigo da Casa do Caminho, o professor César Reis, ele nos diz, o próprio nome do livro, desta obra, já nos chama a atenção, Edificando Almas. E ele nos diz que não é um livro para ler de maneira comum. São páginas para saborear, sentir o gosto, aprender a saber, para tornar-se um ser renovado pelo amor. Sim, prezados irmãos, até antes de conhecermos a doutrina espírita, antes de ouvirmos as palavras sábias, consoladoras de nossa irmã Isabel, acreditávamos que viver esta vida era apenas para sofrer. Muitos problemas, muitos obstáculos, muitas dores, sem sabermos por quê, para quê, acreditando que esta trajetória que a doutrina dos Espíritos nos fala, que temos que passar para atingirmos a perfeição, se dá exclusivamente, unicamente pelo caminho da dor. Mas nós podemos fazer essa trajetória nos renovando pelo amor, como nos lembra o professor César Reis. Dona Isabel, neste livro, nos fala que o bem, ele tem o seu valor. E o mal traz consigo, como ela nos fala, os seus efeitos. O bem nos traz virtudes. Nós vamos construindo qualidades, exacerbando em nós as características do verdadeiro cristão, construindo dentro de nós. Porque a doutrina espírita, ela é a vivência do cristianismo, nos traz de volta os ensinamentos de Jesus e nos traz este convite para colocarmos em prática tudo aquilo que nós entendemos pela nossa inteligência, pela nossa consciência, pelo nosso bom senso, passa pelo nosso coração em emoção, em vibração, em ações, em palavras, em pensamentos equilibrados. E a doutrina espírita, então, falando a respeito da vida, da nossa vida, da sua vida, nos diz que viver na realidade é um compromisso com Deus. Um compromisso com Deus. Existe uma parte deste livro, uma passagem também, que vamos compartilhar com os nossos irmãos, que nossa irmã Isabel nos diz: não foi para os sofrimentos e desrespeitos que fomos criados. Temos essa consoladora certeza. Pensemos na vida. E quem melhor entende da vida senão Deus? Quem entende melhor de Deus do que Jesus? E então nos faz o convite, vamos buscar Jesus, vamos conhecer as suas lições, os seus ensinamentos, sob essa lente poderosa que nos facilita o entendimento, que é a doutrina dos Espíritos. Hoje nós vamos ter como base do nosso estudo uma passagem de Jesus narrada por Mateus. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25 a 34, e também no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 22 a 34. E nós vamos percebendo que nessa passagem Jesus vai nos falar exatamente sobre a vida, alertando, orientando aos seus discípulos os cuidados que nós devemos ter, o entendimento que nós devemos ter em relação à vida. Fala sobre as nossas aflições, as nossas ansiedades, fala sobre os nossos descaminhos, da maneira equivocada que entendemos a vida e que optamos por trilhar os caminhos da vida. E para facilitar e nos ajudar no entendimento, nós vamos recorrer à literatura espírita.
E é interessante porque essa questão é muito bem colocada por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Quando ele pergunta à espiritualidade superior se Jesus foi apontado por eles como nosso modelo, nosso guia, o exemplo que nós devemos seguir, o espírito mais puro que encarnou neste planeta, qual a necessidade do ensinamento dos espíritos? E eles nos falam exatamente sobre essa questão de nos ajudar, nos apoiar no entendimento para não falharmos nas nossas falhas e interpretações. E eles dizem que o ensino de Jesus, à sua época em que aqui esteve, muitas das vezes era feito através de alegorias, de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. É preciso hoje explicar, desenvolver essas leis. Tão poucos são aqueles que a compreendem, e ainda mesmo menos os que as praticam. E falam da missão. A nossa missão é que estamos encarregados de preparar o reino de Deus anunciado por Jesus. Para isso, faz-se necessário que ninguém possa interpretar as leis de Deus, os ensinamentos de Jesus, ao sabor das suas paixões, no nosso entendimento limitado quanto às verdades espirituais. Nosso ensinamento deve ser claro para que ninguém possa pretextar ignorância. E é então, a partir de agora, que nós vamos começar a estudar esta passagem de Jesus com olhos espirituais. Abrir as nossas antenas mediúnicas para começar a aprender a buscar a essência, o espírito da letra. Auxiliados pela doutrina espírita, Jesus, então, nos fala nessa passagem de Mateus. Não andeis cuidadosos da vossa vida, pelo que haveis de comer ou de beber, nem do vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Contudo vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Assim, não andeis ansiosos dizendo que haveis de comer, o que haveremos de beber, ou com que haveremos de vestir? Vosso Pai Celestial sabe que precisais de todas essas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Lucas, no último versículo, ainda traz a seguinte orientação de Jesus: por onde estiver o teu coração, aí também estará o teu tesouro. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Allan Kardec, estudando essa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, ele nos traz a primeira questão que nós devemos refletir. Ele nos orienta que nós não devemos interpretar ao pé da letra o que Jesus nos fala, que nós temos que buscar, como falamos, o espírito deste ensinamento, o espírito da letra. E ele justifica por que nós devemos ter esse cuidado, para não interpretarmos de maneira equivocada. Ele diz: essas palavras, erroneamente interpretadas, seriam entendidas como a negação de toda previdência de nossa parte, de todo trabalho e, consequentemente, de todo progresso, reduzindo a vida numa passividade expectante, não fazendo nada, aguardando, então, a providência divina fazer tudo por nós. Se assim fosse, continua Kardec, jamais sairíamos do estado primitivo e não iríamos desenvolver as nossas potencialidades, que todos nós trazemos conosco. Porque viver, prezados irmãos, todos vivem.
todos os seres vivos, as plantas, os animais, nós, seres humanos. Mas, nos aponta a espiritualidade, o ser humano apresenta faculdades que a distinguem dos outros seres. Não estamos falando apenas, mas também do pensamento, da inteligência. Estamos falando de algo maior. Nós trazemos conosco o senso moral. Nós trazemos conosco a nossa consciência, onde está registrada e gravada as leis de Deus. O professor Herculano Pires, falando sobre a vida e a nossa essência, ele nos fala de que nós temos que estar atentos de que este senso moral nos distingue dos outros seres e é por isso que o homem não foi criado por Deus para vegetar e nem viver segundo os instintos animais. Nós fomos criados por Deus com objetivos muito sublimes. Existe uma finalidade maior, como nós dissemos, um compromisso com Deus, é a oportunidade do espírito aqui presente, encarnado num corpo físico, de realizar o seu progresso. E nessa questão, é muito interessante nós pensarmos, porque nós vivemos e convivemos com pessoas muito diferentes. Isso é natural. Por quê? Porque nos ensina a doutrina espírita. Quanto mais envolvido com as questões da materialidade, quanto mais focado o ser humano nas questões dos seus instintos mais inferiores, primitivos, este senso moral ele está como que abafado. Mas à medida que o homem progride, é natural, o progresso é da lei de Deus, ele vai desenvolvendo a sua inteligência, vai começando a aprender e desenvolver e compreender o que está certo, o que não está certo. Ele vai começando a entender a diferença do bem e do mal. E é a partir daí que o seu senso moral vai se desenvolvendo, vai se tornando mais apurado. Portanto, as faculdades morais, elas se desenvolvem a partir do momento que o homem vai desenvolvendo essa sua capacidade de pensar, de raciocinar, o seu livre-arbítrio, e esse senso moral começa a guiar os seus passos. E a espiritualidade também nos fala, no Evangelho segundo o Espiritismo, que há necessidade de tempo. Tempo para que o progresso moral e o progresso intelectual andem par e passo. É por isso, prezados irmãos, que nós vemos pessoas evoluídas intelectualmente, culturalmente e pouco evoluídas em moralidade. Isso vale para o indivíduo como um ser, mas também para a coletividade. Isso é um fato que a espiritualidade vem nos apresentar. E o Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala que a nossa geração é marcada por uma virtude, que é a atividade intelectual. E o seu vício é a indiferença moral. Quantos, prezados irmãos, são os habitantes desse planeta, encarnados aqui na Terra, neste planeta que Jesus é o governador espiritual, como nos apresenta o Espiritismo, vivem, como nos orienta a Dona Isabel e nos fala, vivem porque nasceram, sem saber sequer por que nasceram. E vivem, então, entregues aos seus instintos, entregues às suas sensações. E ela vem nos falar algo que devemos pensar e refletir a partir de agora, se é que ainda não pensamos nisso. Ela nos fala, nós não podemos fazer da vida que Deus nos deu o que bem entendermos, nem tampouco fazer da nossa existência uma passagem irresponsável pela terra. A vida é minha, eu faço o que eu quiser, levo a vida do meu jeito. Isso é muito perigoso, prezados irmãos. Porque, como ela também nos falou, se nós enveredarmos por esse caminho dos desequilíbrios, nós vamos estar trilhando o caminho do mal, que representa tudo. Deve ser entendido por nós como tudo que não está de acordo com as leis de Deus. E sofreremos esses efeitos, estas consequências naturais. Porque Jesus nos fala a cada um segundo as suas obras. E também nos diz que nós não podemos jamais
Dona Isabel, neste livro. Mesmo com o esgotamento físico dos dias intensos, difíceis que a vida nos impõe, nenhum desses momentos, mesmo quando estivermos extremamente cansados, buscando repouso, cuidado para não deixar o tempo passar e a oportunidade passar para buscar a instrução do Espírito. O tema desta noite, estudado por Carrie Barchutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, ele nos fala, Jesus está nos mostrando a dupla face da vida. Viver na vida material, física, natural de espíritos encarnados que somos, não esquecendo da nossa essência que é espiritual. O professor Herculano Pires nos fala que nós somos seres interexistentes. E é algo que talvez seja a primeira vez que nós tenhamos ouvido isso. Nós vivemos no corpo físico, mas também não podemos deixar de cuidar do nosso espírito. Quando Jesus fala, não andeis cuidadosos, algumas interpretações colocam ansiosos da vossa vida pelo que haveis de comer e de beber, do vosso corpo pelo que haveis de vestir, dizendo que Deus cuida de tudo isso por nós. Também Allan Kardec vem nos chamar a atenção neste capítulo do Evangelho que Deus conhece as nossas necessidades e as provê segundo é necessário. É isso que nós entendemos o que Jesus diz. Mas o homem, insaciável em seus desejos, não sabe sempre se contentar com o que tem. O necessário não lhe basta. É preciso ir à busca do supérfluo. É aí, prezados irmãos, que nós nos equivocamos. O Espírito Emmanuel nos fala que nessa frase, nesse texto, Jesus está nos convidando à prudência. Porque eles que conhecem a todos nós profundamente nos dizem quantos são aqueles milhares que passam a vida toda amontoando posses exteriores em busca de uma ilusória evidência. Senhoreiam terras que não cultivam, acumulam ouro sem proveito, guardam larga cópia de vestimenta sem qualquer utilidade, disputam remunerações e vantagens de que não necessitam, esquecidos, absolutamente esquecidos de amealhar os tesouros do espírito, que se conquistam no campo da educação e das boas obras. Buscar a literatura espírita, a boa leitura que nos instrui, buscar conhecer a doutrina dos espíritos, frequentar o centro espírita, assistir às lives. Nós temos tudo à nossa disposição, prezados irmãos. Estamos vivendo na era do espírito. Não vamos perder mais tempo. Já perdemos muito tempo nessa existência e nas existências passadas. Basta ver as agruras das nossas vidas. Quando Jesus, então, nos diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos cuidar da nossa vida material. É o nosso dever cuidar do nosso corpo físico. Ele nos fala da importância que o nosso corpo físico não é só preocupar no vestir, ele estava nos dizendo... Jesus nos dizendo, prestemos atenção, o corpo físico é o primeiro empréstimo que Deus nos dá para que o espírito possa aqui na terra se manifestar, trabalhar no seu progresso. Nós temos que cuidar e não desgastar as nossas emoções, a nossa energia, nas noites mal dormidas ou não dormidas, nos vícios de qualquer natureza. Nós vamos também nos responsabilizar por tudo isso. Os espíritos amigos, aqueles que detêm a vidência, falam que muitas vezes os espíritos, quando desencarnam, que já têm essa lucidez da importância do corpo físico, eles vão até o seu corpo físico, já sem vida, e beijam aquele corpo, agradecendo aquele corpo pela oportunidade que teve para poder se expressar aqui na Terra e poder dar um passo a mais no seu progresso. Gratidão. Gratidão a Deus, gratidão a todos os talentos, a todas as oportunidades que nós temos. E já, prezados irmãos, ao fim do estudo dessa passagem
de Jesus, no último versículo que está no Evangelho de Mateus, Jesus diz assim: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Vamos ouvir novamente. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. É a aflição vazia. Nos traduziu brilhantemente Emmanuel. Gastar o nosso tempo numa aflição vazia, com acontecimentos que sequer podem se desenvolver à frente. E então, nesse momento, estudando e buscando material para o nosso estudo, eu me lembrei do livro escrito por Hilário Silva, Psicografia de Chico Xavier, onde este espírito nos apresenta histórias do cotidiano, que muitas vezes nós podemos nos encaixar perfeitamente nessas histórias. E uma delas eu trouxe para o nosso estudo desta noite, que vai trazer para nós mais ainda ensinamentos e nos propiciar mais reflexões. É a história de um grande empresário que viveu aqui no Brasil no início do século XX. O nome dele é Francisco Teodoro. E esse empresário, ele ia muito bem na sua vida profissional. Ele tinha uma fábrica de tecidos, importava os fios da Europa, trazia para o Brasil e eram muitos operários, muitas máquinas, muitos lucros, tudo ia muito bem. Mas o período em que ele vivia nessa exultante e promissora, carreira de empresário, ele experimentou a dificuldade, porque na Europa eclodia a Primeira Guerra Mundial. E ele estava abarrotado de produto, mas não tinha quem vender. As promissórias chegando, as dívidas aumentando, os meses passando, e ele foi ficando desesperado. E ele se lembrou aí, porque quando estava na zona de conforto, não havia nenhum interesse em buscar saber da sua essência, das questões morais, espirituais, mas na hora da necessidade, ele foi buscar a sua religião. E ouvia e relembrava, falando de que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que não desampara ninguém. E assim ele foi tentando, ele próprio, trazer para sua mente de que ele seria amparado por Deus. Mas, nos conta Hilário Silva, esta informação ficou apenas na sua mente, porque ele estava com a cabeça tão povoada dos problemas, dos desesperos, das aflições, que ele não absorveu aquela lição. Não lhe trouxe esperança e confiança, porque ele estava bloqueado nas suas emoções, no seu pensamento, por problemas. Chegou ao ponto de que ele ficou sabendo que o seu nome iria correr pelos jornais, pelos rádios, como uma pessoa que não honrava com seus compromissos. E nesse momento, então, ele pegou um papel, escreveu uma carta e resolveu dar fim à sua vida. Se matou. E, para sua surpresa nada agradável, ele percebeu que a vida continuava além do túmulo. Foram muitos padecimentos por muitas décadas. Por algumas décadas. Prezados irmãos, nesse trecho, nós podemos ver a história de muitas pessoas. Não propriamente por questão de falência, mas por desgostos, por causas diversas que não nos vêm aqui no momento, não nos convém lembrarmos e relembrarmos. Nós sabemos bem. Mas nós sabemos que no nosso planeta, a cada ano, 800 mil pessoas cometem o suicídio. Entre os jovens, nos dias de hoje, é a segunda causa de morte, entre 15 a 28, 29 anos. São dados estarrecedores. Durante o período da pandemia, prezados irmãos, 25% a mais de pessoas ansiosas,
Jesus falando da ansiedade de pessoas deprimidas. E nós constatamos como a humanidade, como que os seres humanos estão distanciados de Deus. Esse vazio do coração deve ser preenchido, prezados irmãos, não com as coisas do mundo, com os recursos do mundo, que não têm condições de nos ajudar. Nós temos que alimentar e cuidar do terreno do nosso coração, para que a mensagem de Jesus chegue e tome conta da nossa emoção. Porque a espiritualidade, em nome do Cristo, sussurra aos nossos ouvidos a todo momento, o nosso espírito protetor, confie. A vida não é fácil, eles dizem, nós o sabemos. Confie e segue firme. Mas este nosso personagem não foi capaz de resistir por conta da sua própria fraqueza íntima. Mas o tempo passou e quando ele teve permissão de voltar a visitar a sua cidade, a visitar o local onde existia a sua fábrica, e ainda existia, ele, muito emocionado, revê os seus filhos trabalhando. Ele vê os seus netos trabalhando. Estava a pleno vapor aquela empresa. E então nos conta Hilário Silva, ele veio naquele momento a saber que um acontecimento importante se deu 5 dias depois dos funerais, em que a família lhe pranteara o gesto terrível. Houve uma grande alteração na balança comercial do país, ante a Grande Guerra Mundial de 1914. E o estoque das suas casimiras, que estavam lá abandonados, sem compradores, que estava acumulado, produziu a importância que superou de muito a sua dívida. Era de 800 contos de réis e aquele estoque que estava lá esquecido gerou à sua empresa muito mais de 4.000 contos de réis. Mostrando-se então com um melancólico sorriso, ciente do que havia acontecido apenas 5 dias após a sua triste decisão, o visitante espiritual compreendeu então que a bondade de Deus não havia falhado. Ele apenas não soube esperar. E isso se dá com todos nós na vida, prezados irmãos. Somos muito imediatistas, queremos tudo para agora. E a vida, prezados irmãos, não é feita de acasos, não é feita de amar ou sorte, ou porque este ou aquele fez isso ou aquilo conosco. Existe um planejamento espiritual, uma programação. Todos nós temos tarefas a cumprir. Somos como verdadeiros soldados, nos fala Caibar Schutel. Quando ele fala nesse capítulo, a vida na terra e a vida eterna, ele nos fala que nós temos que aprender a viver a vida física, lembrando de que somos espíritos imortais. Temos que aproveitar essa existência para angariar, conquistar, desenvolver os nossos valores e as nossas virtudes. Neste livro, Parábolas e Ensinos de Jesus, quando fala das bem-aventuranças, ele fala de um soldado. Nós somos como, se trazendo para o campo espiritual, somos como soldados, que estamos num campo de batalha, sabemos que será difícil, mas nós, quando o espírito está lúcido, orientado, tem noção do que vai enfrentar ou do que pode enfrentar, tem o conhecimento, está preparado, ele tem absoluta certeza que mesmo que o caminho por este campo seja difícil, de lágrimas, de dores, de dificuldades, ele tem absoluta certeza de que o seu destino será a sua vitória. E esta guerra deste soldado não é uma guerra para com o outro, é conosco próprios. Mudar a nossa modo de pensar, de viver, de conviver, de sentir. Nos momentos difíceis, buscar Jesus. Ele nos fala, prezados irmãos, ao coração. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo.
Jesus nos mostrando que nós precisamos, prezados irmãos, de confiar. E nestes momentos delicados que todos nós passamos, busquemos o nosso silêncio, busquemos fazer diferente do nosso amigo empresário, do nosso personagem. Vamos pensar, refletir, buscar a espiritualidade amiga que vai nos dizer ao coração. Buscamos algumas palavras confortadoras para encerrar o nosso estudo. Quando ele nos dizem: nunca percas a esperança, por pior que a situação em que te estejas. Se a tempestade das provações desaba sobre a tua vida, não desesperes. Em breve o sol voltará a brilhar no horizonte de tuas esperanças. Suporta corajosamente a dor que te acicata a alma, recordando que Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, a ninguém desampara. Confiemos no amparo e na proteção do Senhor diante das nossas dificuldades, porque a vida, por maiores que se façam a dor que te visita, o golpe que te fira, a tribulação que te busque, ou o sofrimento que te assalte, não esmoreças na fé. Prossiga fiel às tuas próprias obrigações e guarde a certeza de que Deus está contigo, trabalhando no outro lado. Perca o homem tudo, nos dizem os amigos espirituais. Bens, fortuna, saúde, amigos. Mas se a esperança, filha do céu, o envolve, ele prossegue na sua caminhada ao longo da vida, em nome do bem, fazendo o bem, multiplicando o bem, porque ele sabe o seu destino, sabe que estará construindo o seu futuro. E assim, empunhando, como eles dizem, a espada da fé, e o escudo da caridade, todos nós, podemos ser estes irmãos que, conhecendo a grandiosidade da vida, conhecendo Jesus em espírito e verdade, vamos segui-lo, saudando a vida, agradecendo a vida e reconhecendo Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Que Ele, o nosso Mestre, nos envolva em suas vibrações e que Ele possa sentir em nós essa vontade plena, verdadeira, de renovarmos as nossas vidas, o nosso ser, a nossa alma, a nossa essência, através do caminho do amor, porque já estamos cansados de sofrer. Que Jesus nos ampare agora e sempre. Que assim seja. Prezados irmãos, sejam quais forem os problemas que nos trouxeram a esta casa do Cristo, pensemos em Deus, o nosso Pai, que nos criou. Pensemos no Cristo de Deus, o nosso médico sublime. Busquemos na intimidade do coração o convívio direto com a espiritualidade superior, que em nome do amor maior nos envolve neste instante nas vibrações curadoras, na medicina do amor, do perdão, da renúncia. E nós sabemos que todas as preces sinceras são ouvidas por Jesus. Não importa o problema, o importante é o que nós temos no coração, é o que nós sabemos da vida, é o que nós sentimos de Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E nestes instantes de recolhimento, Jesus se faz mais presente, junto aos seus irmãos menores, que em prece de amor se reúnem, numa súplica não só de apelo, mas também de gratidão.
Assim seja.